Bom dia, igreja! Hoje estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor e hoje com a música Jesus em Tua Presença. Isso aí. Vamos lá. Vamos. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Olá, queridos, graça e paz. Começa agora mais um culto. Nós somos a Igreja Metodista em Botafogo. Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa manhã de domingo. Em virtude do decreto do prefeito, esse domingo e o próximo, eu quero te convidar a estar ligadinho aqui conosco através do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Igreja Metodista em Botafogo, ative o link da notificação e clique no joinha aí para dar um like na nossa live. Vamos orar para dar continuidade ao início do nosso culto. Pai, nós Te agradecemos por essa manhã, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos. O templo está fechado, mas as igrejas estão abertas e nós estamos aqui para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado por essa manhã de domingo, que o Senhor possa abrir e entrar em cada lar nesse momento com Tua palavra, com os louvores, com as orações e nos abençoa, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar também para o nosso momento de comunhão. Talvez você que está chegando agora não conhece, mas existe uma oportunidade de você abençoar uma pessoa que você não vê há muito tempo. Pode ser um parente, pode ser um vizinho. Então eu te convido a clicar
em compartilhar o nosso culto nessa manhã. Ou selecionar um louvor, uma cápsula, uma mensagem dentro do nosso canal Igreja Metodista em Botafogo. E nesse momento atingir uma quantidade maior de pessoas que possam estar junto conosco nesse domingo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos lá? Vamos fazer isso? Vamos compartilhar? Nesse momento eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos lá repetir mais uma vez juntos? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Que Deus nos abençoe nessa manhã com essa palavra. Então eu quero te convidar a chamar a seu pai, a sua mãe, seu filho, ligar aí para o parente, para o vizinho, chama todo mundo para a sala, arrasta o sofá, que chegou o nosso momento de louvar ao Senhor. E para isso eu vou convidar o Ministério de Louvor. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, quando o meu coração do que não é teu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, quando no meu coração que eu sou teu. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui, pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, limpando o meu coração do que não é teu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, limpando no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, limpando no meu coração do que não é teu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, limpando no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, limpando o meu coração do que não é teu. Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, limpando no meu coração que eu sou teu. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estás aqui, mudando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
estás aqui, transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, Jesus. Esse é quem tu és, Senhor. Amém. Continuando o nosso momento de louvor e adoração, eu quero te convidar a ofertar ao Senhor, trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Você pode fazer de diversas maneiras: depósito, transferência bancária, Pix ou posicionar o seu celular no QR Code. Lembrando que todo primeiro sábado do mês acontece o projeto Amor a Serviço da Vida, onde vidas têm sido impactadas através da sua generosidade. Você pode fazer de duas maneiras: transferência bancária, acrescentando 1 centavo ao final. Nosso Ministério Administrativo vai entender que é uma oferta direcionada por Amor a Serviço da Vida, ou trazer mantimento aqui na nossa igreja, Rua São Clemente, número 295. Mas eu quero te incentivar a ser um grande agente de transformação. Como assim? Você que mora em prédio, condomínio, em vila, converse com seu síndico, mobilize pessoas, para que outras pessoas tenham a oportunidade, como você, de serem agentes de transformação. E através da sua generosidade, pessoas serão abençoadas e transformadas. Vamos ofertar ao Senhor?
Vamos agradecer pelas ofertas? Oremos ao Senhor nesse momento. Pai de amor, muito obrigado por essas ofertas, muito obrigado pela generosidade dos nossos irmãos. Nós te agradecemos que o Senhor não tem deixado faltar recurso financeiro nos nossos lares e o Senhor tem nos abençoado de igual maneira. Continue levantando anjos com olhos de amor, Pai, para abençoar vidas. Quero te agradecer também pelos irmãos que tiveram oportunidade de ofertar para esse projeto tão lindo, Amor a Serviço da Vida, que possa continuar transformando vidas e abençoando pessoas. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, você que está chegando agora, quero te incentivar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, Igreja Metodista de Botafogo, clicar no sininho da notificação e dar um joia, um legal aí para o nosso culto nessa manhã. Vamos orar pela palavra do Senhor. Nosso irmão, pastor Gustavo, vai trazer uma mensagem de vitória para você nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do nosso irmão, pastor Gustavo, que o Senhor possa continuar abençoando ele poderosamente nessa manhã e que ele possa trazer aos nossos corações mensagem vinda por ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, espero que você esteja bem, em paz, com segurança. Estamos aqui de novo, num formato virtual. Eu, pessoalmente, não imaginava que isso estaria acontecendo. Não é agradável pensar nisso, mas é importante. A nossa igreja não foi proibida de exercer seus cultos de forma presencial. Em nenhum momento, o decreto que nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro proibiu a nossa igreja de viver a vida presencial. Mas nós, liderança da igreja, de forma praticamente unânime, nós entendemos que se é um momento de apoio, se é um momento de esforço coletivo, nós precisamos estar engajados nesse momento. Nós precisamos unir esforços, nós precisamos dar as nossas mãos. Isso é ser igreja, é ser relevante, é entender o momento que vivemos. Por isso foi uma decisão nossa, é importante que você saiba disso. Foi uma decisão da nossa igreja. Existem igrejas nesse momento se reunindo presencialmente, mas nós entendemos que é momento de prestarmos atenção no que está acontecendo, é momento de, dentro do possível, fazermos a nossa parte para que tudo isso passe e passe o mais rápido possível. Ninguém imaginava que estaríamos voltando durante 2 semanas nessa situação. Por isso, hoje e domingo que vem, nós estaremos aqui. Prepara a tua vida, a tua família, prepara a tua casa para viver uma experiência de culto em casa, né? Porque Deus está nesse lugar. Eu quero crer nisso, aliás, eu creio nisso. Deus está aqui, Deus está aí. E eu tenho certeza de que o Espírito Santo, como já falou, foi tão gostoso viver esse momento de louvor, viver esse momento de comunhão. E eu não tenho dúvida de que Deus vai continuar falando agora. Antes de eu ministrar a palavra para você, eu tenho 3 coisas para te dizer. A primeira é que nós, por causa desse evento, dessas 2 semanas, estamos tomando a liberdade de dar uma pausa na nossa série. Hoje e domingo que vem, nós vamos pregar temas que não estão ligados à nossa série. E daqui a 2 semanas, né, na terceira semana, nós voltamos para a nossa série essencial, que tem sido uma bênção. Eu fico muito feliz porque muitas pessoas têm desfrutado desse momento que Deus tem proporcionado lá na igreja. Por isso, hoje e domingo que vem, a gente vai fugir um pouquinho do nosso tema da série e daqui a pouco a gente volta. Em segundo lugar, eu quero dar um aviso para os homens. Você que é homem, amanhã, segunda-feira, às 19h30, eu vou estar ministrando uma palavra para o grupo de homens da Igreja Batista de Vilas do Atlântico, IBVA, lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Quero dizer para você que é uma igreja que eu amo demais, uma igreja que é inspiração na minha vida, uma igreja muito abençoada. Tenho ido praticamente todo ano lá pregar. Nesse período virtual, acho que já é a 2ª ou 3ª vez que eu tenho pregado para essa igreja. É uma igreja abençoadíssima. E se você é homem e quer participar desse momento com a gente, coloca aí no chat, eu quero, manda um recadinho no WhatsApp, que amanhã a gente vai disponibilizar o link no Zoom para todos os homens que estiverem interessados em participar, poderem participar desse momento cheio do Espírito Santo, que vai acontecer lá na Bahia, mas de forma virtual ele pode acontecer na tua casa. Em terceiro e último lugar, antes de trazer uma palavra de Deus no teu coração, eu quero te desafiar. Esse tempo é um tempo que a tecnologia nos permitiu viver coisas que nós não viveríamos sem ela.
E o que nós chamamos de evangelismo, de pregar o evangelho, de viver o evangelho, passa por aqui. Passa pelas nossas redes sociais hoje em dia. Você está num canal do YouTube, vivendo um momento de culto. E isso deve ser compartilhado. Então eu quero te desafiar a 3 coisas. A primeira delas é compartilhar. Compartilha esse link, manda para pessoas, porque essa é uma maneira muito mais simples até do que antigamente de trazer pessoas para o ambiente cristão. Além disso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. É só apertar aí o se inscrever. Isso é importante porque você vai receber todas as notificações, tudo que está acontecendo. Não só no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal do Instagram, vai lá, @metodistabotafogo no Instagram e segue a gente. Faz isso agora. Pega aí teu telefone, faz agora. Por quê? Porque, por exemplo, ontem nós tivemos uma live com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, onde eu estive dando uma palavra para aquela igreja tão amorosa, tão abençoada, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Arival, um pessoal que mora no meu coração, e quem estava lá no nosso Instagram pode participar desse momento de Deus. Então, além de você saber das novidades, além de você conhecer um pouco mais do que está acontecendo na nossa igreja, você vai poder divulgar a gente para outras pessoas e participar de eventos como esse. Então se inscreve aí, segue o nosso canal no Instagram, nosso canal no YouTube. Eu quero te convidar a fazer isso e divulgar porque esse é o momento de usarmos essas ferramentas para que o reino de Deus chegue na casa de muitas pessoas. Ok, dito isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu, na verdade, gostei muito do tema que me foi proposto para falar ontem na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E, de uma certa forma, eu quero trazer esse tema para você que faz parte da nossa igreja. O que me pediram para falar, o tema foi Seguindo em Frente. E esse tema, ele sempre é importante, sempre, mas nesse momento ele passa a ser mais, né? Porque é aquela grande pergunta, como, pastor? Como eu vou seguir em frente nesse momento de pandemia? Como eu vou seguir em frente nesse momento tão caótico? Como eu vou seguir em frente no momento que eu estou perdendo tanta gente? Como que eu vou seguir em frente no momento que eu não posso nem sair de casa, meus direitos estão cerceados? Pois é, esse é um texto para nós. E eu quero, na verdade, fazer o contrário com você. Eu quero lembrar de uma história bíblica, de uma pessoa, e aí depois eu vou ler um texto que essa pessoa escreveu. Nós já lemos esse texto tantas vezes na nossa igreja, eu amo esse texto, e nós vamos revisitá-lo hoje, e eu quero trazer para você algumas reflexões sobre esse texto. Mas antes eu quero lembrar, para você que já conhece, e trazer para você que não conhece a história de um homem muito importante na Bíblia, que foi Moisés. A Bíblia ela é interessante porque a Bíblia é um livro que fala de Deus, sobre Deus, e ela nos ensina a amar e a viver na presença de Deus. Mas ela fala de Deus e sobre Deus através de pessoas, através de gente como a gente. Os grandes heróis e heroínas da fé foram pessoas como Gustavo, como você que está na sua casa, pessoas que tiveram seus problemas, suas qualidades, suas vidas, pessoas. E nesse contexto de vida real, a Bíblia nos ensina a amar a Deus, a saber quem Ele é e a amá-lo. E a história de Moisés é uma história muito interessante, porque desde o início, né, por causa do tempo, eu quero te convidar depois a ler e reler a história de Moisés. Não vai dar para a gente falar de muitos ricos detalhes, mas eu quero te lembrar alguns rapidamente antes de chegar em um texto que ele escreveu. Moisés ele passou por várias etapas da vida dele. Foi uma grande montanha-russa. Foram momentos muito diferentes uns dos outros. Moisés ele nasceu em um contexto que ele não deveria ter nascido. Já começa como uma história de milagre. Moisés ele é fruto de um milagre no seu nascimento. Ele nasce em um momento em que Faraó manda matar todas as crianças. E a sua mãe tenta o esconder. E é muito interessante porque a Bíblia já começa, a gente já poderia parar aí, no nascimento de Moisés. A forma com a qual o Faraó decidiu matar as crianças era jogá-las no rio. E Moisés, a mãe de Moisés, engravidou e teve seu filho. E quando ele nasceu, ela tentou esconder e viu que não daria certo. E ela lutou, eu imagino, né, quando eu leio os textos bíblicos, eu imagino que é muito maior do que aquilo que a gente lê ali em 3, 4 frases, porque é uma história de vida, de angústia, de desespero. Essa é a vida real, é a nossa vida em alguns momentos. E a mãe de Moisés ora ao Senhor. E, na verdade, ela faz o que ninguém pensa que poderia ser feito. Ela joga Moisés no rio. Justamente o rio
que seria o lugar de morte, aonde crianças morreriam. Ela vai, prepara um cesto e coloca Moisés com uma grande diferença. Ela não entrega Moisés na mão daquele que iria o matar. Ela não entrega Moisés na mão de um assassino. Ela entrega Moisés nas mãos de Deus. E aquela história já começa desse jeito. Deus, ele guarda a vida de Moisés e ele separa aquela criança na sua soberania e Moisés acaba parando de uma forma muito irônica no palácio. E ele vira um filho adotivo ali da família real. Moisés cresce como uma criança com tudo, né? Aquele que já teria sido morto no seu nascimento, cresce com todas as honras de alguém que poderia, né, viver dentro de um palácio. No meio da sua vida, aliás, no final do primeiro terço da sua vida, ele descobre quem ele realmente era. E aquilo muda a vida dele. Né? Aquilo muda totalmente a vida dele. Ele descobre que a sua origem, que o seu povo é exatamente quem ele não pensava que fosse. E ele sai daquela situação real e vive uma outra história na sua vida. Ele vive uma história de fugitivo, ele mata uma pessoa por uma revolta muito grande e passa um longo período da sua vida como um fugitivo, como alguém esquecido, abandonado, como alguém que olhava para o seu passado e falava, cara, eu nunca mais vou ter acesso àquilo ali, porque eu nem posso voltar naquele lugar. Resumindo uma longa história, no final dessa segunda etapa da sua vida, ele conhece Deus. De uma forma muito surpreendente, muito milagrosa, ele descobre quem Deus é. E Deus o chama de uma forma como o seu nascimento, aonde na cabeça dele ele iria morrer, aonde traria a morte para ele, Deus o chama de volta à sua terra, mas com uma missão muito importante. Deus dá um propósito e uma missão para Moisés. E aquela missão ali é de libertar o seu povo. Uma missão muito difícil, muito gloriosa, mas uma responsabilidade muito grande. Moisés volta então e começa a viver a terceira parte da sua vida. Uma parte de milagre atrás de milagre, de histórias muito pesadas, algumas muito tristes, e ele liberta o seu povo. E no final dessa história ele consegue sair com o seu povo do Egito. E aí, de repente, eles se veem encurralados. Não é esse o texto que nós vamos ler, mas eu quero lembrar também essa história de Moisés para você. Ele, na saída com o seu povo, olha para frente e tem um mar. E para trás tem um exército de Faraó. E ele precisa seguir em frente. Como esse tema que me foi apresentado ontem. Como você vai seguir em frente se tem um mar na tua frente e o inimigo atrás? E aí ele vive mais um grande milagre de Deus, atravessa o mar, e é uma história linda, linda, linda. Eu recomendo você a ler e reler e se maravilhar com a história de Moisés. Um homem como a gente, pessoas como nós, mas que viveram coisas extraordinárias de Deus. E aí sim, no final dessa vida tão cheia de detalhes, Moisés escreve uma oração. E eu acho que essa oração, ela nos ensina a como seguir em frente. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em, como eu disse, em um salmo que nós já lemos algumas vezes na nossa igreja. E nós vamos revisitá-lo hoje, dentro desse contexto de seguindo em frente. É o Salmo 90. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Nós vamos ler o Salmo 90. Não vamos ler todo o Salmo 90, eu vou ler algumas partes específicas e vou falar sobre 3 dicas, 3 tesouros preciosos que Deus nos dá através da vida de Moisés e dessa oração, para que nós possamos seguir em frente. Vamos lá. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu quero pular para o versículo 7 agora. Somos consumidos pela tua ira, pelo furor conturbado. Diante de ti, puseste nossos pecados, e sob a luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras,
a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que texto maravilhoso. Que texto profundo. A gente poderia ficar horas, literalmente, falando sobre essa oração. Aliás, eu gosto muito de orações na Bíblia. Orações são normalmente, quando eu leio orações na Bíblia, são momentos que eu paro para pensar, essa pessoa estava orando, falando com Deus dessa maneira. Tem tantas orações lindas, essa é uma delas. Existem 3 regras, 3 tesouros básicos para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos passar por mais esse período de uma forma saudável e, mais do que isso, de uma forma frutífera. A primeira regra está logo no início desse texto. Moisés ora e diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A primeira regra de ouro para mim e para você é: nós conseguimos seguir em frente olhando para trás. Conseguimos seguir em frente olhando para quem é o nosso Deus. Moisés, ele não tinha 20 anos quando ele escreveu essa oração. Essa oração, ela foi escrita por Moisés no final da sua vida. Tudo que eu falei nessa introdução que Moisés viveu, e muito mais ele viveu do que eu disse, estava na bagagem, estava ali nas memórias dele quando ele fez essa oração. Então ele não fez essa oração como uma criança que ainda não conhece a vida. Na verdade, ele fez essa oração depois de ter vivido altos e baixos, uma vida como filho de rei, uma vida como fugitivo assassino, uma vida como libertador do Egito, uma vida como um peregrino no deserto. Diante de tudo isso, no final de tudo isso, Moisés vira e fala: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não tem como a gente seguir em frente sem olhar para trás. Porque quando a gente olha para trás, a gente percebe quem Deus é. Quando a gente olha para trás, a gente percebe quantos milagres Deus já fez na nossa vida, através da nossa vida e na vida de outras pessoas. A história de Deus não começa quando nós nascemos. A história de Deus não começa na nossa geração. A história de Deus começa no início. Quando tudo começou, Deus já existia. Moisés, com a sua sabedoria enorme, olha para trás e vê histórias maravilhosas, de povos maravilhosos, de livramentos de Deus no início, histórias que ele ouvia, histórias que ele ajudou a escrever, histórias que ele ajudou a registrar e colocar para que outras gerações pudessem ter acesso, para que nós pudéssemos ter acesso. Histórias que fazem com que Moisés pense: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Quantas histórias você tem com Deus? Quantas histórias você conhece sobre Deus? Quando você olha para trás, você consegue ver a mão de Deus acima das circunstâncias? Quando você olha para trás, você consegue ver milagres de Deus na tua vida ou através de outras pessoas? Essa é uma pergunta e essa é uma sugestão para você. Para seguirmos em frente, devemos olhar para trás. Agora, preste bastante atenção. Existe uma grande diferença em olhar para trás e viver no passado. Olhar para trás é aprender, é corrigir, não cometer os mesmos erros, é ver o quão bom Deus é, mas não é viver o que nós vivemos no passado. Tem muita gente achando que olhar para trás é entrar num estado de nostalgia, e tem muita gente, principalmente agora, entrando em depressão, porque está dizendo o seguinte: como eu queria voltar em 2019. Como eu queria viver 2018. Como a vida era boa e eu não sabia. Como aquela época da minha vida foi boa. Como naquele período meu casamento estava bom. Como naquele período eu tinha aquele dinheiro e não soube utilizar. E aí as pessoas entram num ciclo, numa espiral depressiva e de tristeza, e um buraco que não tem fim, porque querem viver algo que é inacessível. Presta bastante atenção nisso. Olhar para trás é totalmente diferente de viver preso ao seu passado. O seu passado já ficou para trás. Não temos como acessá-lo. Não dá para voltar no tempo.
As melhores coisas que você fez na sua vida e as piores coisas que você viveu na sua vida não são mais acessíveis. Elas viram memórias. Memórias servem para que você avalie, para que você melhore, para que você aprenda, para que você celebre, mas não para que você acesse mais uma vez. Então, essa é uma manhã. Se você quer seguir para frente, é para você olhar para trás, mas não para desenterrar defunto, porque não dá mais. Não dá mais para desenterrar. Talvez você tenha perdido pessoas nessa pandemia, e eu entendo, porque eu já vivi essa dor há alguns anos, uma perda muito significativa da minha família, minha irmã. E muitas vezes eu me pegava pensando, eu queria ter aproveitado mais alguns momentos. É verdade. Esse pensamento, ele está com a gente. Talvez você tenha perdido entes queridos e nessa confusão da pandemia não deu nem para se despedir. Eu acho que não tem outra palavra para isso, isso é bizarro. Mas esse pensamento deve estar contigo da seguinte maneira: eu não tenho mais como acessar essas pessoas. Não adianta eu ficar vivendo algo que não é mais acessível. Mas eu posso sim olhar para trás e aprender a seguir em frente, amando mais as pessoas. Sendo uma pessoa que se relaciona melhor com os outros, com meu vizinho, com meu primo, com a minha mãe, com meu filho, com meus irmãos. Olhar para trás é ver um Deus que é um Deus tremendo. Gente, nesse ponto, nós estamos na vantagem. Moisés não conheceu histórias na Bíblia que nós conhecemos. Moisés não conheceu alguns milagres que nós conhecemos. Moisés, ele parou num determinado ponto da história onde Jesus não era nem algo imaginável. E nós, quando olhamos para trás, temos tantas histórias de um Deus poderoso. Eu quero convidar você a crer, a voltar a ter esperança, mas não no sentido de esperar, mas de esperançar em milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. Quantos milagres eu já vivi, quantos milagres eu já li. Gente, eu estava lendo sobre a vida de Eliseu. Eliseu foi uma pessoa extraordinariamente usada por Deus, um profeta. E assim, tinha um dos milagres de Eliseu que eu nem lembrava. Eliseu morre. E nesse cenário de morte, quando a gente olha e a gente fala morte, acabou. E lá em 2 Reis, capítulo 13, diz que Eliseu morreu e foi enterrado. E que houve uma batalha e que alguns soldados pegaram um homem que morreu na batalha e por causa de um ataque, jogaram esse homem na tumba de Eliseu. Esse defunto, gente, ele encostou nos ossos de Eliseu e quando ele encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Gente, eu já tinha lido isso algumas vezes, mas eu estava relendo a história de Eliseu e eu não lembrava desse milagre. Eu falei, gente, Eliseu até depois de morto estava vivendo milagres extraordinários de Deus. Olhar para trás é ver um Deus poderoso. É ver um Deus que já permitiu que os seus filhos passassem por períodos difíceis na história. Por períodos de outras pragas, de outras pestes, com muito menos tecnologia, com muito menos conhecimento. É olhar para um Deus que já livrou o seu povo. O profeta Jeremias, no meio do caos, anunciava um Deus que iria transformar uma história. E quando nós lemos essas histórias bíblicas, elas devem encher o nosso coração. E quando eu olho para trás, eu consigo seguir em frente, porque Deus, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A fatídica história das Torres Gêmeas do dia 11 de setembro mudou o mundo. Porque pessoas que tinham seu refúgio em empresas aparentemente sólidas e inquebráveis, viram seus patrimônios se destruírem como duas torres desabavam. Pessoas que colocaram as suas confianças em carros, em cavalos, em situações, em empréstimos, viram a sua vida se diluir da noite para o dia. Mas nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e de eternidade em eternidade Ele é Deus. Só que esse salmo, ele continua. Esse salmo, ele nos dá uma outra perspectiva que está lá no final. Está lá no final. No último versículo desse salmo, Moisés termina a sua oração dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Assim como olhar para trás nos faz seguir em frente,
Mirar lá na frente também nos faz caminhar com segurança. Porque quando nós olhamos para um Deus que é eterno, que de eternidade em eternidade Ele é Deus, nós ganhamos um propósito de vida. A nossa vida passa a fazer sentido. A nossa vida passa a ter valor. E nós podemos seguir em frente no meio do caos e viver uma vida de paz. Porque nós sabemos que o maior tesouro, o maior presente, a maior dádiva de Deus para mim e para você já nos foi dada. A graça do nosso Deus, a eternidade, o melhor presente que eu poderia receber ainda está por vir. Todos os sofrimentos dessa vida não se comparam a tudo aquilo que eu vou viver com Jesus na eternidade. Quando eu olho para frente, quando eu miro lá na frente, eu consigo respirar e falar, esse não é o fim, não acabou. Sabe, é mais ou menos como quando você está numa estrada, numa serra, você que sobe aí para a região serrana do Rio de Janeiro, você que mora em algum lugar que tem uma serra, e você passa pelo fenômeno de uma neblina. Você está dentro do seu carro, você de repente está dirigindo e uma neblina está ali. Você não enxerga muito o que está na sua frente, mas você sabe que diante de alguns quilômetros, diante de alguns metros ou horas, sei lá, né, dependendo da distância que você esteja do seu objetivo, você vai chegar em algum lugar e aquilo ali te motiva a caminhar. Por isso, mirar em quem é o nosso Deus nos dá propósito e nos faz viver o que ele diz aqui. Olha que coisa interessante, ele fala, aprova as obras das nossas mãos. Ele traz um Deus todo-poderoso como alguém que vai aprovar coisas humanas. Quais são as obras das nossas mãos? Nesse momento, as obras das suas mãos podem ser se inscrever no canal do YouTube, divulgar o canal do YouTube da igreja, divulgar o nosso Instagram, seguir as nossas redes sociais, mandar um recado de WhatsApp para alguém, ser portadora de esperança na vida de alguém, ao invés de ficar resmungando, ao invés de ficar parado, ao invés de ficar reclamando da vida. Você tem obras para fazer. Hoje, no meio do caos, nós precisamos navegar. E no final da nossa vida, nós vamos ter dois momentos, duas possibilidades. Uma é falar, Senhor, aprova essas obras que eu fiz. Olha, essa aqui eu acho que nem foi tão boa. Olha, aqui eu errei. Olha, aqui eu acho que deu certo, Senhor. Olha, mas aprova, Senhor, aqui essa é a minha vida. Esse sou eu, essa sou eu. Aprova, Senhor. Ou você vai viver uma vida passiva, uma vida de quem não faz nada, só reclama, olha para uma situação dessa e fala, acabou a vida, crê menos em Deus do que um ateu. E aí você vai chegar no final da sua vida e vai ter que falar, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim, porque eu não fiz nada. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero viver. Eu estou vivendo agora, eu quero viver lá na frente, eu quero olhar para frente e ter um alvo, ter um propósito que vai me dar fôlego de vida no dia de hoje. Agora, mais uma vez, como eu falei do passado, assim como o passado te aprisiona, o futuro pode nos escravizar. Porque olhar para frente não é viver uma vida presa ao futuro. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja aí quase terminando alguma etapa da sua vida, numa faculdade, numa pós-graduação, para se casar, ou vivendo um momento em que seus filhos estão para sair de casa, ou algo diferente, ou está para vender um imóvel, e na nossa cabeça a gente fica, quando isso acontecer, quando eu vender esse imóvel, tudo vai melhorar. Quando meu filho isso, tudo vai melhorar. Quando eu me formar, tudo vai melhorar. Senhor, quando o meu diploma chegar, eu vou poder ser um servo, uma serva fiel. Esquece isso. Porque olhar para o futuro, ter uma perspectiva boa de vida, de obras que serão aprovadas, é totalmente diferente de ser escravo de um futuro que ainda não existe. O nosso futuro ainda não chegou. A eternidade ainda está lá. Nós estamos vivendo hoje, 2021, no meio do caos. E é nesse meio do caos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso é momento de viver o agora. Não espera vender sua casa, ou acontecer isso, ou acontecer aquilo, para ser alguém útil. Não, seja útil agora, no meio da tempestade. Seja útil no meio da vida. Nós acabamos de falar de Eliseu, um profeta que viveu tantos milagres, e talvez se você não conhece a história dele, você pense, mas ele viveu num outro momento, não dá para ser como eu. 2 Reis, capítulo 6, um pouco antes da morte dele, diz que a Samaria passou tanta fome, mas tanta fome, que o rei passeava pelas ruas e ouviu duas mulheres discutindo, porque as duas combinaram
de matarem os seus filhos, para cozinharem os seus filhos e comerem a carne dos seus filhos. E aí uma fez, e no dia seguinte a outra que disse que iria fazer não fez, e elas começaram a brigar. Que caos, que sofrimento, que tragédia. Eu não quero viver isso nunca na minha vida. Imagina você ouvir de pessoas, eu matei o meu filho para comer, e agora você tem que matar o seu. Que loucura! A Bíblia tem essas histórias, mas é no meio desse caos que Eliseu era um homem de Deus e que fazia milagres. Por isso, as obras das suas mãos não precisam aguardar nada. Não precisam aguardar amanhã, semana que vem, mês que vem. Elas podem acontecer agora. Por isso, mire lá na frente, mas não se escravize com o seu futuro. Não dependa de coisas que ainda não existem para viver um Deus todo-poderoso, que é o nosso refúgio e fortaleza. E por último, eu quero trazer você para agora. Porque no meio desse salmo, ele dá a terceira e última lição para nós. Ele diz, toda a nossa vida passa. Versículo 10. Versículo 9. Todos os nossos dias se passam e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E aí no versículo 12 ele dá a chave para mim e para você. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Está aqui. A chave para você viver hoje, domingo, dia 21 de março de 2021, é saber que Deus continua sendo Deus e falar, Deus, eu não consigo ver, está com neblina. Eu preciso chegar, mas eu não cheguei ainda. Eu olho para trás, eu sei de onde eu saí, eu sei quem é você, mas está neblina, está com neblina, Deus, está difícil. Ensina-me a contar os meus dias. Nessa oração, Moisés dá algumas dicas para a gente. A primeira delas está no versículo 13, ele fala, olha, volta-te, Senhor. Peça para o Senhor voltar. Para que, sim, a eternidade seja uma realidade na nossa vida, não tem problema, peça isso. Mas no versículo 14, no versículo 15, ele dá as chaves para o hoje. Alegra-te. Olha o versículo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sabe, quando você acorda, no meio desse caos, no meio dessa doideira que a gente está vivendo, a tua oração deve ser essa, Senhor, ensina-me a viver o dia de hoje, para que eu possa alcançar coração sábio. Eu olho para trás e vejo você. Eu olho para frente e vejo você. Mas eu estou vivendo hoje e não dá para eu ser preso lá atrás e nem escravo lá da frente. Então me ensina, me sacia hoje de manhã. Ah, como é bom, queridos, orar para o Senhor nos saciar. Saciar a nossa fome, saciar a nossa sede. E quando eu falo de fome e sede, eu não estou falando só de água e de comida, eu estou falando de justiça. A gente liga a televisão, não sei quanto a você, mas eu tenho sede de justiça, de uma justiça que eu não vejo. E como é que eu vou viver uma vida de sanidade mental no meio desse caos? Senhor, sacia-me, para que eu possa, no meio desse caos, cantar e me alegrar todos os dias. Versículo 15 diz, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Sabe, você tem sido afligido? Você tem sido afligida? Já foi ou será? A gente não sabe. Para trás a gente até sabe, mas para frente não. A Bíblia diz que a gente pode orar para o Senhor e dizer, Senhor, me alegra por tantos dias os quantos eu já fui afligido. Está difícil? Ore, peça ao Senhor sabedoria e viva uma vida seguindo em frente. Um passo de cada vez, um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Eu quero te encorajar a viver milagres. Eu quero te encorajar a experimentar milagres no meio da tormenta, no meio do caos. Eliseu é um exemplo para mim de um homem que buscou a presença de Deus e viveu milagres até depois da morte. Essa é uma história fantástica. Isso é possível. É possível nos dias de hoje. Eu creio em milagres, um Deus de promessas. As promessas que nós fazemos para o nosso Deus, elas são muito pequenas. Mas as promessas que Deus faz para nós, elas não mudam e não se quebram. Deus promete para você uma vida melhor. Deus promete para você que Ele vai ser o seu refúgio. Deus promete para você que Ele te guarda, que Ele te sustenta com a sua destra fiel. Por isso é momento de nos acalmarmos, olharmos para trás, mirarmos na frente e vivermos o hoje, dizendo, ensina-me a contar os meus dias, Senhor, de maneira que eu alcance coração sábio. Quero convidar você a orar, a chorar na presença do Senhor. Você que está em casa, sua casa se transforma num grande lugar de atuação do Espírito Santo. O seu sofá, a sua cadeira, o seu celular são apenas veículos para que Deus possa agir na tua vida. Eu creio que Ele está agora com toda a capacidade que Ele sempre teve
para agir na tua vida. Tá difícil, tá complicado? Tá para todo mundo, tá para mim também. Mas eu quero dizer para você que Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração, que Ele é o nosso Deus de eternidade a eternidade, e quero te convidar a poder chegar no dia de encontrar o Senhor e dizer: Senhor, aprova as obras das minhas mãos, faça, viva, respire, caminhe, certa de que Deus é um Deus de milagres e pode operar milagres na tua vida. Vamos orar? Feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Fala: Senhor, me sacia minha manhã, alegra-os durante todos os meus dias. Peça isso para o Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua palavra. Vem, Senhor, sobre os teus filhos e filhas nessa manhã de domingo, nesse sol que nós estamos vendo nas nossas janelas, sem poder nem mesmo aproveitá-lo, indo para uma praia ou fazendo algo que poderíamos estar fazendo. Senhor, nesse tempo diferente, Pai, sacia-nos nesse momento, vem alegrar os nossos corações. Tu és o nosso refúgio. Quando olhamos para trás, Senhor, vemos você. Quando miramos na frente, vemos você. E quando vivemos o dia de hoje, dependemos de você para termos sabedoria. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, duas coisas para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e irmãs: milagres e sabedoria. Gera milagres, Senhor, que nós possamos ver e viver um tempo de milagres em nossas vidas. Gera sabedoria para que possamos falar o que edifica, para que possamos nos calar quando devemos nos calar, para que não entremos em uma espiral de revolta, ó Deus, de escrever coisas em grupos de WhatsApp, em Facebook, falar coisas com pessoas das quais nós vamos nos arrepender depois. Deus, tira esse momento de revolta e gera sabedoria no ambiente dos teus filhos, da tua igreja. Nós te pedimos isso, Senhor, nesse domingo. Cuida de nós, sacia-nos e alegra os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar nosso culto agora. Eu quero deixar você com uma canção, e que você ouça essa canção, e que essa canção traga alívio para você. É uma afirmação de como nós estamos na presença de Deus. Por isso, quando eu impetrar a bênção sobre a tua vida, tire esses próximos 4 minutos para receber uma palavra do Senhor para você. E que a paz de Deus, o amor do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com a tua vida hoje, como foi ontem, seja amanhã e todos os dias da sua vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe e receba do Senhor aquilo que Ele tem para falar para você agora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços há o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Que a gente possa aprender a ir até as águas de descanso, Senhor, contigo. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça,
em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,